A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, não é, para cada um de vocês que já vão chegando aqui para a nossa aula de número 88 sobre a temática práticas eclesiásticas, usos e costumes, não é? Para nós é uma satisfação muito grande e também um privilégio, né? Nós entendemos que é um privilégio da parte do Senhor de podermos ter vida, saúde, podermos aqui nos dirigir, nos comunicar com cada um de vocês que estão conosco, que estarão conosco e que também depois desta live também estarão assistindo a esta aula através aqui do nosso Instagram, como também através do nosso canal no YouTube, o canal CETADB, não é? Lembrando que as nossas aulas, todas elas, elas ficam salvas, não é? Amanhã já será baixada para o nosso canal no YouTube e estará também à disposição para que os irmãos possam estar acessando a partir daquele canal, né? Canal CETADB no YouTube. Nós vamos ler a palavra do Senhor, assim como sempre fazemos, e o texto que nós vamos ler hoje aqui já faz alusão à primeira pergunta que nós estaremos trabalhando nesta oportunidade. Então, vamos verificar aqui. Nós vamos ler na segunda epístola que Paulo escreve para Timóteo. Nós vamos ler o capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Esse texto, particularmente, é um texto que a gente gosta de utilizar, especialmente quando enviamos saudação para os nossos alunos, para os membros da diretoria dos núcleos que se abrem, enfim. Nós lançamos mão desse texto porque entendemos ser um bom conselho de Paulo para Timóteo, assim como é um bom conselho de Deus também, através de Paulo, para a minha vida e também para a sua. Deixa eu saudar o pastor Ciro. Pai do Senhor, meu jovem, conte a benção, quantas são? Tudo jóia na benção? Pastor Eros, tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando. Maravilha. Então tá jóia. Deixa eu ler um texto bíblico aqui. Segunda epístola de aqui, Paulo a Timóteo. Ajeitando a câmera aqui que tá. Maravilha. Com alguma dificuldade. Pastor Eliel, de Serafina Correia. Que bênção ter o irmão com a gente aqui. Deus abençoe. Vamos lá. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Na verdade, como obreiros, nós temos que ter esse texto bíblico de cor, porque é um texto que a gente, em algum momento, vai precisar lançar mão dele. Como disse, Paulo dá conselhos, né? Escrevendo as duas epístolas para Timóteo, são 10 capítulos, ele dá conselhos aqui para Timóteo, e esse é um importante conselho contido nesses 10 capítulos das duas epístolas que Paulo escreve para Timóteo. Paulo diz para Timóteo se esforçar para se apresentar a Deus aprovado. E isso vem de encontro, né, com a primeira pergunta que nós teremos a responder na live. Só lembrando os irmãos que esta é a nossa aula de número 88. Você que está chegando hoje a primeira vez aqui na nossa live, qualquer dúvida que você tiver, alguma pergunta em relação ao conteúdo do curso, do livro que você está estudando, ou alguma questão bíblica, enfim, você pode colocar nos comentários aqui da live que o Bruno que é meu genro, eu vi que ele já está ali também, ele toma nota, é feito um registro, não é? E aí, nas próximas lives, nós vamos estar respondendo também a essas questões, sempre na instrumentalidade do pastor Ciro Sanches Ibordi, esse jovem que está comigo aí, ó. Pensa. E a vizinhança tá tranquila aí, meu pastor? Diga aí. Deve estar, né? Tá meio complicado, mas então tá jóia. Maravilha. Tá frio aí, não? Não tá. Aqui tá bem tranquilo. Ameaçou uma chuva, mas não foi nada de muito importante, não. Aqui em Niterói esfriou um pouco, viu? Né? Não, aqui tá tranquilo. Graças a Deus tá indo muito bem. Aqui também qualquer 15 graus o pessoal já acha que tá frio. Cachecol, luva. Entendi.
Não, aqui a temperatura, eu acho que aqui tá 27 graus. Rapaz, 27, tá bom. 27, eu não tinha nem prestado atenção nisso ali. Mas deixa eu confirmar ali para atualizar. É isso aí mesmo, 27 graus. Tem um alerta de tempestade. Está dizendo ali, alerta de tempestade. O sangue de Jesus tem poder. Pois bem, meu pastor, vamos dar início então aqui às nossas questões sobre as perguntas. Depois, conforme a gente for andando com a aula, a gente vai fazer aqui uma apresentação de uma super promoção para os nossos irmãos. Opa! Conforme nós havíamos prometido, não é, que faríamos, nós vamos então realizar hoje aqui. Vamos lá. A primeira questão, pastor, eu li o texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, mas poderíamos também ler outros textos que falam a respeito da qualificação do obreiro. Eu deixei separado Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, e também Timóteo, capítulo 3, primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 4, a epístola de Pedro, a primeira, capítulo 5, versículo 1 e 2, todos esses textos falam a respeito de preparo, de qualificação de obreiros, não é? E a pergunta que nos enviou aqui o nosso irmão Carlos Elísio é essa aqui. Se o varão que é separado para o obreiro, sem preparo, despreparado, a pergunta dele é se isso é de Deus ou não. Um obreiro ser separado, para ser obreiro, obviamente, mas sem ter preparo, sem ter qualificação, sem ter treinamento, enfim, nesse sentido. Amém. Meus irmãos, vamos aproveitar aí que estamos no início da live, né? Vamos. Eu nem terminei de falar, já os coraçõezinhos já começaram a subir Já aí, que apareceram. benção. Vamos aí clicando então nos coraçõezinhos e convidando pessoas, né, para participar dessa live, que tem uma promoção aí. Eu estou ansioso também para saber qual é essa promoção. O pastor Ecos está mantendo segredo aí, vamos ver, né? Qual vai ser essa promoção? Se eu fosse vocês, continuariam na live, né? Não só pela promoção, mas pelas Para aprender, perguntas né? que são interessantes, exatamente. E convidem aí mais pessoas, aproveitem que está no início da live, cliquem no aviãozinho, convidem pessoas e também no coraçãozinho. Vamos lá. O nosso irmão, então, está perguntando, vocês que ouviram a pergunta do pastor Hércules, se um obreiro, uma pessoa estando despreparada, ela ser chamada, né, convocada, separada, consagrada para um determinado ofício, né? Em outras palavras, foi isso que o nosso irmão perguntou. Bom, a pergunta aparentemente já vem com uma resposta, porque se a pessoa está despreparada, a gente já parte do pressuposto que seria um erro, né? A pessoa ser separada nessa condição. Mas aí nós temos que considerar dois lados dessa moeda, né? O primeiro lado é que Deus chama. Deus chama. Veja que no caso de Paulo, por exemplo, a Bíblia diz, ele mesmo, Paulo, diz que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe para fazer o que ele viria a fazer. Claro que dependia também da aceitação da parte dele, né? Porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, nem a obedecê-lo. Paulo também disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas o chamado de Deus é uma parte, é um lado dessa moeda. Deus chama. A iniciativa sempre é de Deus, tanto na salvação como também na obra ministerial. Jesus disse para os apóstolos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, né? Então a chamada é um lado dessa moeda, é um aspecto que deve ser considerado. Agora, todo aquele que é chamado por Deus para exercer o seu chamado, para exercer o seu ministério, tem que estar preparado. Esse é o outro lado da moeda, né? Então veja, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele veio para o mundo para cumprir, claro, a missão mais importante, que era morrer em nosso lugar. Mas ele também veio ao mundo para ser um pregador. Ele veio ao mundo para fazer uma obra além da obra redentora. Ele veio também para pregar, ele veio para ser um pregador.
ele veio para ser um ensinador. Tanto que lá em Mateus 4, versículo 23, diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Veja que era um ministério tríplice. Então, Jesus, ele, para iniciar o seu ministério público, ele se preparou. Tanto que ele só começou ali quando ele tinha por volta de 30 anos. Então, veja que Jesus, o próprio Senhor Jesus deu o exemplo de que nós devemos nos preparar. Aí Jesus escolheu 12 apóstolos para fazer a obra do apostolado, para serem ali os seus sucessores, né, no trabalho de pregar a palavra, de levar o evangelho. E aí o que Jesus fez? Jesus treinou aqueles 12 homens. Tanto que A.B. Bruce escreveu aquele livro maravilhoso, quem não leu deveria ler, que é da CPA, a CPAD também publicou, né? O Treinamento dos 12, de A.B. Bruce, um livro extraordinário. E quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus treinou os 12 e treinou também, dentre os 12, ele treinou 3 de maneira mais específica, Pedro, Tiago e João. Tanto que havia lugares em que somente os 3 entravam. Na transfiguração, somente os 3 estavam presentes, não eram os 12. Somente os 3 estavam presentes. E dentre esses 3, Jesus treinou de modo especial Pedro, porque Pedro seria aquele que receberia o cajado de pastor, né? Jesus diria para ele, após sua ressurreição, apacenta as minhas ovelhas. Então veja como há uma distância entre o chamado e o exercício desse chamado. Você pode ter sido chamado, mas se você não se preparar para cumprir essa chamada, você poderá até dizer, eu fui chamado, mas a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o caso de Paulo? Paulo, que nós estamos estudando agora na escola dominical, Paulo se preparou para exercer o seu apostolado. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos reis, diante dos gentios e diante dos filhos de Israel, como está lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Entretanto, antes de Paulo exercer o seu apostolado, ele teve que ficar 3 anos naquela região desértica ali, que a Bíblia chama de deserto da Arábia, e Damasco, né, que era ali uma região desértica. Não é que ele estava isolado no deserto, não, ele estava numa região desértica. Mas ele pregou lá para os damascenos e tal, no tempo do rei Aretas IV, tanto que lá em 2 Coríntios 11 se menciona quando ele teve que ser descido por um cesto, porque ele não estava ali parado, ele estava pregando, ele estava incomodando as pessoas. Então, ele teve esses 3 anos, depois ele vai para Jerusalém, fica 14 dias ali, mais ou menos, e fala com Pedro, fala com Tiago, irmão do Senhor, e tem um problema lá também, acaba tendo que voltar para a sua terra natal, onde ele fica por volta de 10 anos. Claro que lá ele estava pregando, estava fazendo a obra de Deus, mas todo esse tempo foi um período de preparação. Só depois disso que ele foi para Antioquia da Síria, Barnabé foi buscá-lo, ficou mais 1 ano lá em Antioquia da Síria, ensinando a muitos, junto com Barnabé e também outros ensinadores e mestres que havia em Antioquia da Síria. E depois desse tempo todo, aí você já calcula mais ou menos aí 14, 15 anos de preparação. Aí que ele foi fazer a primeira viagem missionária com Barnabé. E Paulo já era um homem que tinha um grande preparo intelectual, mas ele teve que passar pela escola de Deus também, pela escola de Jesus, pela escola do deserto e tal. Então, veja, o obreiro precisa de treinamento. Então, essa pergunta, se o varão que é separado do obreiro nessa condição, despreparado, é de Deus ou não, a chamada pode ser de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem obreiro que não é chamado, claro, não adianta querer fazer se você não é chamado. Cada um tem uma chamada. Agora, se a pessoa é chamada e não se prepara, ela vai, na verdade, não cumprir o seu papel e não adianta nada ter chamada se você não fizer a sua parte. Por isso que a Bíblia é clara. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
E Paulo também falou, aquele que se santificar dessas coisas, na mesma passagem em que ele diz que procura apresentar-te a Deus aprovado, 2 Timóteo capítulo 2, Paulo disse, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Tem que estar preparado. Então, meu querido irmão que fez a pergunta, é preciso os dois lados, ter a chamada, mas também se preparar. E aqui você vai ouvir falar de cursos e tal, de treinamento que você precisa fazer para você ser um bom obreiro. Com certeza. O fato é que muita gente até tem essa chamada, a igreja reconhece que ele tem essa chamada, o próprio indivíduo sabe que o Senhor o chamou, porém acaba deixando para segundo, terceiro plano, na sua prioridade de vida, o seu preparo, a sua qualificação para estar exercendo alguma função na igreja, né? Nós observamos isso, pastor Ciro, enquanto escola de teologia, né? Enquanto CETADV, quando chega as épocas em que as convenções vão realizar as suas assembleias gerais, e aí então os candidatos precisam apresentar a documentação para se mostrarem habilitados para a consagração, e aí é aquele desespero. O indivíduo quer fazer o curso de teologia em 2 dias, entendeu? Tem gente que acha que pode fazer a inscrição num dia e no outro dia já ter um diploma na mão. E, na verdade, não é assim, né? O ministério não é como micro-ondas, né? E tem o caso daqueles que se preocupam só com o título. Com certeza. Que querem dar o jeitinho brasileiro, querem comprar o diploma, o certificado, querem fazer o negócio em tempo recorde. E a gente usa uma frase que, às vezes, o pessoal não entende, a gente repete. Essa frase não é minha, viu, irmão? Deixa eu falar aqui que quem dizia muito isso era o mestre Antônio Gilberto. E eu, por ter andado um pouco com ele, eu sempre ouvia, irmãos, tem que tomar tempo, tem que tomar tempo, tem que tomar tempo. Então eu sempre repito, tem que tomar tempo. Como que o camarada vai aprender se ele não tomar tempo? Então o aprendizado do obreiro é constante. Veja como Pedro andou com Jesus e depois ele percebeu que ele tinha coisa que ele tinha dificuldade, né? Ele teve que falar, inclusive, tem pontos difíceis de entender, né? Que o irmão Paulo apresentou aí. Claro que ele entendia, ele já era um obreiro maduro e tal, mas ele reconheceu que era difícil de entender. Desculpe, pastor, que interrompeu. Não, é isso mesmo, é apenas para poder ajudar. Agora mesmo o irmão colocou assim, tem aqueles obreiros que estão no povoado. De fato, tem obreiros que estão em lugares bem distantes. Eu, por exemplo, estive pessoalmente, não é? Eu estive pessoalmente visitando obreiros na região amazônica, onde a gente viaja, sai de Manaus de barco, são 3 dias praticamente de barco, para chegar até onde os obreiros estavam, e região onde a luz elétrica, naquele momento, isso há 3 para 4 anos atrás, tinha recém-chegado. Então você vê que existem regiões e regiões do país que apresentam também as suas dificuldades. E essas dificuldades, elas se potencializaram, né? Nesses últimos 2 anos, essas dificuldades acabaram se potencializando. Mas isso não quer dizer que não há meios de alguém hoje estar se preparando, estudando, não é? Há materiais que você pode adquirir, que vai lhe auxiliar, que vai trazer um conteúdo de argumentação a respeito da Bíblia, a respeito do ministério, enfim. Existem materiais de qualidade, com preços acessíveis, que qualquer pessoa pode investir para estar. E ainda assim, você consegue muita coisa boa também através da internet. Você pode conseguir isso através de amigos, de pastores, né? Que compartilham. O pastor Ciro mesmo tem o seu canal e sempre está trazendo esse tipo de conteúdo. Nós, do CETADB, também colocamos ali. Enfim, hoje existem muitas formas. O fato é que não se prepara quem não quer. Quem não quer, aí não adianta, porque não vai ter jeito. Pode falar, pastor Ciro. Não, e Deus, uma coisa... Ninguém tem desculpa. Porque Deus, quando a gente fala de se preparar, claro que hoje a gente tem aquela tendência de procurar uma resposta baseada no coitadismo. Eu sou um pobrezinho, eu não tenho nada. Bom, autocomiseração. Deus vai te usar com aquilo que você tem. O que Deus colocar na sua mão. Quando eu comecei, alguém olha assim para a gente hoje, o pastor Ciro, escritor, tá aí,
vários livros, é fácil falar. Alto lá. Quando eu comecei, eu não tinha nem Bíblia, né? A Bíblia que eu tinha era uma Bíblia velha que meu pai passou para mim. Eu nem comprei, ele passou a Bíblia dele toda marcada, rabiscada, gasta, passou para mim. Aí, qual que era o meu material de trabalho? Essa Bíblia velha, que eu tinha herdado do meu pai, que me deu, e a revista da Escola Dominical, que eu comprava, na verdade, não é que eu comprava, os irmãos davam para a gente pagar depois, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar na hora. Pagava depois. Eu tinha um dicionário John Davis, que minha mãe, com muito custo, juntou dinheiro para comprar. Minha mãe me deu de presente um dicionário John Davis. Que era o mais Então, completo. e eu era professor de Escola Dominical dos jovens. Eu tinha uma Bíblia velha, uma revista de Escola Dominical e um dicionário John Davis. Era a minha biblioteca da época. E eu preparava a minha aula com aquela ansiedade, com aquela animação. Era a Bíblia, não tinha internet, não tinha nada. Deus vai nos usar com aquilo que a gente tem. Então, se você está na internet, você já tem muito. Olha a quantidade de vídeos que você pode assistir. Olha a quantidade de texto gratuito que você pode ler. Se você entrar no CPAD News, olha lá, várias, tem artigo do pastor Antônio Gilberto, tem artigo de Helena Cabral, tem alguns artigos meus lá também, faz tempo que eu não atualizo, é verdade, mas tem bastante lá. Se você entrar no site do CETADB, você vai encontrar. Se você entrar no YouTube do CETADB, olha quantos vídeos que estão lá. Então, meu irmão, desculpa. Hoje em dia ninguém tem desculpa. Entendeu? Deus vai te usar com o que você tem. Alguns têm muito, outros têm poucos, mas Deus vai usar você com o que você tem. O que você tiver, coloque-se à disposição de Deus. Deus vai te dar mais, na medida que você também se apresentar. Você tem que se apresentar. Se você ficar só dizendo, eu não tenho, pobrezinho de mim, aqui eu não tenho nada, aí fica difícil. Você tem que ter iniciativa. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Claro, Deus já deu o primeiro passo para você. A iniciativa é de Deus, ele te salvou, ele te deu, Jesus já te salvou, já te deu tudo, tudo é pela graça. A maior bênção você já tem, que é a salvação, a certeza da vida eterna, seu nome está escrito no livro da vida. E agora tem as bênçãos que acompanham a salvação. Mas a gente falou outro dia aqui, né, pastor Alex? Com certeza. De revestir-se, né? O revestimento é algo que nós temos que fazer. Nós temos que nos revestir. Deus já nos vestiu de vestes de salvação. Agora a gente tem que se revestir. Só que revestimento, a ordem é para nós. Revestivos. É você que tem que ir lá abrir a porta do guarda-roupa, pegar a roupa e vestir, né? Ou seja, você tem que se preparar. Com certeza. Essa é a forma. É que eu agora aqui, eu estou com o pastor. Mas, pastor, complementa o seu pensamento, que eu vou pegar um material aqui que está no arquivo. Pode complementar aí. Eu já complementei bastante, mas vocês que chegaram aí na live, tem gente entrando agora, nós estamos falando sobre a necessidade do obreiro se preparar. E não tem desculpa. Hoje em dia, você tem várias alternativas. Você tem muito conteúdo gratuito, né? Você tem canais, como o próprio canal do CETAD, você entrar lá, tem uma infinidade de vídeos. As nossas lives toda semana, né? Então, quer dizer, eu estava contando aqui que eu, quando comecei, eu não tinha quase nada. Porque é muito fácil, alguém olha para nós hoje e acha que a gente tem muita coisa. Mas isso aí é trabalho de muito tempo. Eu, às vezes, alguém me critica, porque, veja, eu recebo pedidos, todo dia praticamente, pessoas falam assim, pastor Ciro, o irmão poderia me doar um livro, o irmão poderia não sei o quê e tal. Não é que eu não quero doar. Né? Para nós, realmente... Aqui, ó. 25 de março de 1993. Olha aí, 93. Foi a minha primeira Bíblia, ó. Tamanho de uma mão. Essa aqui. Olha aí.Essazinha. Eu ganhei essa Bíblia dia 25 de março. A minha experiência de salvação foi dia 10 de abril, ou seja, uma semana e meia depois. Em uma semana e meia depois do dia que eu ganhei essa Bíblia, eu li o Novo Testamento inteiro. Tá vendo? Quem tem sede, venha e beba. Aí, muito bem. Aí, o meu pastor começou a falar assim, você tem que fazer o seguinte, compre agenda e faça anotação. Então, eu tenho
Os primeiros estudos, tudo aquilo que eu estudei, eu tenho ali, tá guardadinho, tudo em agenda, como essa aqui, ó. Essa tá toda desgaiadinha, porque essa é a agenda que eu fui anotando. A letra é feia, mas está aqui, ó. Tudo que eu fui estudando, tá tudo muito bem Olha, anotadinho, tá tudo aqui. Foi a orientação que o meu pastor me deu e foi uma benção. Aí, conforme eu achei que eu precisava aprender mais, eu fiz um negócio com o pastor Daniel Ascioli, tá porque eu me vendo? converti no dia 10 de abril, né, de 93, e comecei a namorar com a Eliane, que é minha esposa, não é? 2 semanas depois, eu comecei a namorar com ela. E meu sogro tinha uma livraria na igreja, uma livraria que vendia artigos evangélicos, e aí eu desenvolvia programas de computador. E aí ele pediu que eu fizesse um programa de computador para controlar o estoque da livraria, a parte financeira. E eu fiz. Não é? E ele tinha lá uma Bíblia de estudo Vida, que é essa aqui. Essa está toda arrebentada, porque essa Bíblia esse é o material que eu sempre utilizei para preparar meus estudos. Olha como é que está isso aqui, ó. Tá bem desgaiadinho. E eu uso esse material até hoje. Hoje, na verdade, com um pouco de dificuldade, porque a letra dela é bem pequenininha e por causa do diabetes a coisa fica meio complicada, às vezes embaraça, mas ainda assim eu dou meu jeito. Mas eu uso esse material. Então você veja aqui, a situação que está é o meu material que eu uso até hoje. Que Entendeu? benção, hein? Fora É, isso aqui, tem a Bíblia Thompson. Eu não vou parar de novo para pegar, vai estar toda desgalhada também, porque é material que eu uso bastante. Então a gente entende assim: se você não for atrás, o pastor Ciro usa a frase do Antônio Gilberto, né? Tem que tomar tempo, e de fato é isso. Se você não se esforçar, você não vai conseguir. Eu tenho meu pai tem muito pouco estudo, mas ele fala muito bem, porque ele lê bastante. Eu não vou citar o nome aqui, mas eu tenho um pastor que uma vez eu peguei um bilhete escrito por ele. Meu Deus do céu! Pensa num negócio que não tem nem pé nem cabeça como esse pastor escreve. Mas, rapaz, quando você ouve ele falar, como ele se destaca falando, como ele sabe falar muito bem, como ele imposta a voz, como ele não se embaraça com palavras, ele consegue expor o seu pensamento, tudo. Ele só não dá muito conta de escrever. Mas falando, pregando, ministrando, é uma benção. Então você veja que isso tudo o indivíduo adquire de que maneira? Ouvindo outros que fazem, não é? E também lendo a dicção, a questão é, de você desenvolver uma linha de argumentação que tem fundamentos, que você consegue, isso tudo vem da leitura, vem do estudo. Deus abençoa também, né? Claro, não tenha Aquele que dúvida. se dedica, mas Claro. Agora, o indivíduo não quer estudar, não quer nada. Aí o pastor chama ele e fala: escuta, meu filho, daí como é que você está? Porque eu quero consagrar você. Aí ele se desespera. Agora ele liga aqui no CETAD e fala: pastor, ó, o meu pastor aqui vai me consagrar, eu preciso fazer o curso essa semana. Ah, tá bom, não vai ser o caso. Entendeu como é que é? não Infelizmente nós dá. temos isso. Mas é isso, meus irmãos. Então, conforme diz o pastor Ciro Zibordi, tome tempo. Aleluia. Estude, não é? Estude. Vamos lá, a Crislan Pereira pergunta assim: o que falar sobre games? Agora deu, hein? Sobre games, eu nem vou me alongar muito, Pastor Ecos, porque a gente já teve a gente respondeu essa questão Com certeza. quando a gente teve aquela série de lives para jovens, né? Lá do CFJP, né? Curso para a Formação de Jovens Pentecostais. A gente, inclusive, naquela ocasião, citou até alguns games que existiam e tal. Com certeza. Minha filha me ajudou, né? Porque minha filha não é muito ligada nisso, mas ela sabe das coisas, Conhece, né? claro. Sabe, conhece muito e tal. Então, pergunta algumas coisas para ela. É incrível como ela sabe das coisas, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: a Bíblia não trata diretamente sobre games, né? Games é uma coisa nova. Quer dizer, jogos já existiam. Agora, games, que são esses tipos de jogos eletrônicos aí, não existia nos tempos bíblicos. Então, não havia o que escrever. Mas o que que Deus inspirou os escritores a escreverem? Princípios. Princípios. Porque a Bíblia é muito mais que um livro de mandamentos.
Engana-se quem pensa que a Bíblia é um livro de mandamentos apenas. Porque tem gente que diz assim, se a Bíblia não diz, eu posso fazer. Bom, a Bíblia não diz nada sobre usar o Instagram, sobre usar a internet de maneira geral, né? Então alguém vai dizer, não pode usar a internet porque a Bíblia não diz. Veja, não tem sentido. Outro vai dizer que pode porque a Bíblia vai usar o argumento do silêncio. Então, quer dizer, fica essa discussão porque o pessoal pensa, às vezes, que a Bíblia é um livro de pode isso, não pode aquilo, pode, não pode. Não, a Bíblia não é esse tipo de livro. A Bíblia tem mandamentos, mas a Bíblia é, sobretudo, um livro de princípios. Princípios. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? E é interessante que a Bíblia não fala dos games diretamente. Então nós nos baseamos nos princípios. E aí, tomando como base os princípios que a gente tem citado aqui também em outras lives, a gente tem que considerar dois lados da moeda novamente. Sempre a gente procura dar uma resposta equilibrada, né? Porque às vezes alguém dá uma resposta assim, não, é isso, é papá. Não, vamos pensar, né? É importante pensar. Pensar para você ter uma resposta bíblica coerente. Os jogos em si, né? Você não pode condenar o jogo, o game pelo game, porque tem games que são bons. Por que eles são bons? Para sermos justos, né? Existem games bons, por quê? Porque é aquele tipo de game que aprimora a precisão, a velocidade do raciocínio, né? Associado a cálculos matemáticos e a memória. Então, tem jogos desse tipo. Tem games que é para você praticar o idioma, você aprender o... Eu pratico, eu utilizo games, eu gosto de estudar idiomas e tal. Então, quer dizer, tem determinados jogos que é para você completar aquelas frases, né, e tal, e aí você vai se aprimorando num determinado idioma. É um tipo de game também, né? Então a gente não pode jogar pedra no game pelo game. Agora, no caso dos adolescentes, são poucos aqueles, a gente pode dizer, né, que pelo que a gente observa, que são poucos os adolescentes que gostam desse tipo de jogo, mais instrutivo. Eles acabam preferindo aqueles jogos que tem simuladores, né, que envolvem lutas e tal, variedade de armas, velocidade e tal. Às vezes tem como personagens terroristas. Então, esse tipo de coisa deve ser evitado pelo jovem cristão, pelo servo de Deus, pela serva do Senhor, né? E tudo aquilo que toma o seu tempo, até as redes sociais, a gente tem que tomar cuidado. Eu me programo para usar as redes sociais. Às vezes alguém vê assim, eu tenho uma presença grande nas redes sociais, só que eu me programo para isso. Não sei se as pessoas sabem, mas na própria rede social você tem como programar as postagens. Então, às vezes, quando você está com tempo, você faz umas postagens, você imagina, e depois você só vai liberando aquelas postagens, né? Claro que você também, às vezes, precisa interagir, responder alguma coisa, mas você não vai ficar o tempo todo fazendo isso, porque você tem outras coisas para fazer. Então, tudo na vida é assim. Na vida você tem que ter uma organização, até para usar a rede social, até para ver um programa de TV, você tem que... Não que você tem que ser uma pessoa totalmente metódica, porque também é difícil. Às vezes você acaba sendo uma pessoa muito exigente consigo mesmo, você não vive. Você tem que viver também, ter um momento, permitir ter um momento de tranquilidade na vida, né? Seja à noite, seja num determinado horário do dia, para um descanso, para um repouso. E aí eu acho que é plausível, permite-se que você possa até se distrair com um game, né? Eu não gosto, estou falando assim, estou dando um exemplo, de maneira geral eu não uso, eu prefiro fazer outra coisa, vou ler um livro, eu vou fazer outra coisa, vou ver um vídeo na internet. Esse é o meu passatempo, digamos assim, entre aspas, né? Agora, tem pessoas que gostam, né? Mas escolha, saiba escolher. Se você gosta de game, veja um game que vai ser útil para você, que vai contribuir para o seu aprendizado. Agora, esse negócio de luta, de mata, de corta a cabeça fora, isso aí, Deus não sagrada disso aí. Isso aí você está se alimentando do que não presta, né? Imagina uma pessoa, né,
o salmista disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Isso é o que está na Bíblia. Agora, imagina o camarada que assiste um filme de terror, Sexta-feira 13, Jason, tal, corta a cabeça, não sei o quê, Jack Estripador, aí o camarada, né, Fred Krueger, aí ele assiste isso e vai dormir. Ele vai ter pesadelo à noite, vai sonhar com o diabo, mesmo sendo crente. Com Agora, certeza. se o crente, antes de dormir, ele lê a Bíblia, ele ora, ele ouve um hino, né? É diferente, irmão. É por isso que o salmista disse: em paz me deitarei e dormirei. Agora, você tem que fazer a sua parte. Desculpa, pastor, acho que eu me Né? alonguei aqui. O negócio Tá é no ser jeito. James, né? Uhum. A pergunta que segue aqui, eu não vou colocar o nome da pessoa, diz assim, ó. Talvez fosse errado ter continuado diácono ou é errado recusar a indicação? Aí vem a explicação. Disse a certa irmã a respeito do seu esposo ter sido consagrado presbítero enquanto diácono servia muito bem. O que a pessoa que mandou a pergunta está dizendo é que assim, a irmã reclamou porque o marido era diácono, servia muito bem como diácono e foi consagrado presbítero. E na ideia dela, deveria ter rejeitado a indicação e ter continuado diácono. A questão Amém. é se é errado, né, rejeitar essa indicação e tal. Aqui a gente interpreta a pergunta primeiro para depois responder. Não, Então mas é deu que para virou um textão, né? Um textão. Não, mas deu para entender, deu para entender. Uhum. Então, há pessoas que foram chamadas, há pessoas que foram. Cuidado aí, pastor. Eu estou ajeitando, é. Eu estou Tá ajeitando que eu estou certo. percebendo que o negócio vai indo, vai indo, vai indo e tal. Não, Aí mas eu reposicionei. Aleluia. tá bom. Eu também hoje não acertei a luminosidade aqui. Eu não gosto de usar aquele negócio porque meu óculos dá reflexo, né? Eu teria que ficar Entendi. sem óculos. Aquele Eu sei. ring line lá, né? Ring, acho que é isso aí. Então, há pessoas que foram chamadas para ser diáconos. É a chamada delas, né? Embora Paulo tenha dito, né, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, estou com a Bíblia aberta aqui, ó, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Então, Paulo disse isso. Agora, a despeito de Paulo ter dito isso, não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente, quando chega ao diaconato, ela tem que galgar outra posição, como se fosse uma carreira. Às vezes alguém tem isso em mente. Não, eu sou diácono, mas daqui a pouco eu vou trabalhando, eu vou ser presbítero, aí eu vou subindo, daqui a pouco eu sou pastor e tal, depois eu quero ser apóstolo, é uma carreira. Depois eu vou ser vice-deus e tal, patriarca, quarta pessoa da... Veja, a pessoa pensa que vai crescendo assim. Não. A chamada de Deus independe, às vezes, dessa questão de título. A pessoa está buscando título, mas você tem que entender qual é a sua chamada. Eu tenho uma chamada. Eu tenho consciência da minha chamada. Às vezes alguém fala, por que você e tal, e não sei o quê, irmão, e não sei o quê, aquela igreja e tal. Eu tenho consciência da minha chamada. Eu lembro também do missionário Eurico Bergsten, que ele dizia que ele não tinha chamada para ser pastor. O mestre Antônio Gilberto também, ele foi pastor, ele esteve pastor em alguns momentos, né? Cobrindo ali quando houve algumas dificuldades, ali ele interinamente, né, assumiu o pastorado, inclusive da Assembleia de Deus em Cordovil, aqui do Rio de Janeiro, a igreja a qual eu pertenci também, o ministério, por mais de 10 anos, mas foi temporariamente. Ele tinha consciência que a chamada dele não era para ser um líder de um ministério. A chamada dele envolvia itinerância, para ensinar a palavra e tal, para escrever, para ser um exemplo para a igreja de maneira geral, como ele foi, né? O mestre Antônio Gilberto, a gente pode dizer, inclusive agora que ele já partiu para a eternidade, que ele foi uma espécie de um apóstolo. A gente chamava ele de mestre, mas ele foi um apóstolo no sentido do modelo bíblico, porque os apóstolos do primeiro século, eles eram ministros itinerantes que davam exemplo e influenciavam a igreja, mesmo na itinerância. Com certeza. Paulo não parava num lugar, mas ele era um modelo, né? Ele era um modelo. Então,
a gente pode dizer, depois que a pessoa parte, eu falo assim porque no nosso meio a gente não tem esse título, né, ministerial, apóstolo. Então, se a gente defende, a pessoa até acha que a gente está cometendo um grande desvio e tal, mas os dons ministeriais permanecem. A gente já falou isso aqui. Bom, mas para não ficar aqui dando muita volta e entrar direto no assunto, há pessoas que são bons diáconos, não foram chamados para ser presbíteros, né? Se a pessoa não tem chamada para ser presbítero, que é o exemplo que a nossa irmã deu aí, causará prejuízo, né, para si mesmo e para a congregação, se a pessoa não tem chamada e aceitar. Ah, mas o pastor que determinou. Veja, o pastor, claro, o pastor tem a sua liderança, ele fala com a pessoa, mas quem tem que responder à chamada é pessoal, a chamada é individual. Né? É melhor você conversar com o pastor, explicar para ele a real situação. Veja o caso de João Marcos, né? Um exemplo que gera aí ainda discussão até hoje. Paulo ficou irritado com João Marcos. Por quê? João Marcos foi para um trabalho missionário e o trabalho de um jovem era importantíssimo. Porque Paulo e Barnabé eles se ocupavam da pregação, do ensino. O jovem era aquele que preparava comida, era aquele que ia comprar comida, era aquele que cuidava da hospedagem. Naquela época não tinha hotéis como hoje. Tinha que ter uma força jovem. Tanto que na segunda viagem, Paulo ele chamou Timóteo, né, para ajudá-lo. Precisava de uma força jovem. Então, Paulo ficou irritado com João Marcos por causa disso. Só que depois a gente vai entender que o Espírito Santo trabalhou de tal modo que Barnabé levou João Marcos lá para Chipre. E no que se tornou João Marcos? Um grande ajudante de Pedro, né? Ele ajudou Pedro, ele foi redator de uma das cartas de Pedro, pelo menos. Ele escreveu o Evangelho. Ou seja, a chamada dele era esta. Ele não tinha chamada para ser um desbravador, como Paulo, de sair pregando. Não era essa a chamada dele. E ele, é fácil criticar, a gente também não conhece os pormenores, mas quando ele volta para Jerusalém, ali quando chegou em Perge, a impressão que eu tenho é que ele percebeu, ó, isso aqui não é para mim. Né? Eu me lembro quando uma vez eu tomei uma decisão também, alguém falou assim, mas você, tão pouco tempo... É melhor agora, antes agora do que Antes agora do que demais. nunca. Porque de ficar esperando, não. A gente tem que ter convicção. Eu percebi que não era para mim aquilo. Eu falei assim, não, eu não vou continuar. Né? Fui criticado, mas hoje eu percebi que eu tomei a decisão certa, porque a gente tem que estar no lugar que Deus tem para nós. Então é melhor, nesse caso aí, minha irmã, ser franco e dizer, se a pessoa serve bem como diácono e gosta desse trabalho e sente que é chamada de Deus, aí não. O pastor diz, não, você vai ser presbítero agora, você está servindo bem. É melhor você ser franco, né? Melhor a pessoa ser franca e dizer, não, pastor, eu não tenho essa chamada, eu não me sinto bem fazendo isso. A minha chamada não é essa, né? Então, eu achei interessante, pastor Ciro, um comentário que passou ali, feito pelo pastor Eliel Chaves. O pastor Eliel Chaves é um amigo que a gente tem, ele é do Rio Grande do Sul, ele pastoreia a igreja em Serafina Correia. Sim. Ele fez um comentário ali, se o caso é o caso do pastor que não orou o suficiente para consagrar, ou do obreiro que de fato foi relapso na sua qualificação, no seu preparo. Então, porque existem os dois casos, né, na verdade. Este caso a gente não tem condições de saber, porque nós não estamos acompanhando ali. A gente está falando de maneira geral, né? Mas só o obreiro que está ali no dia a dia que sabe, né? Que vai saber. A gente tem o caso, né? Tem o caso do pastor que não orou de fato o suficiente e está consagrando por outros motivos, que não de fato reconhecimento de que o indivíduo vai conseguir, vai ter potencial para desenvolver aquele ministério, como também tem o caso daqueles que estão aguardando, né? O indivíduo está ali e tal, e está esperando, e ele fica, o pastor não me vê, o pastor não olha para mim. Tem isso também. Às vezes a pessoa está buscando só posição, está buscando só visibilidade, destaque, é um erro também, né? Com certeza. A pessoa tem que ter consciência de que a obra de Deus é coisa séria. Né? Você tem que fazer o que Deus te colocou na sua mão
e não querer se espelhar nos outros, às vezes. Claro, você pode imitar a conduta de alguém quando é positivo, no sentido de fazer o que é certo. Agora, você não pode simplesmente querer ser alguém. Você tem que saber qual é, ser igual a alguém. Você tem que saber qual é a sua chamada. E De Deus vai fato, revelar para você eu qual é. conheço amigos, eu tenho pastores, né, que são amigos e que são filhos de pastores que assumiram igreja, assumiram presidência de campo e simplesmente acabaram com tudo. Pois Porque, é. na verdade, não tem o chamado de Deus para esse trabalho e, ainda que se esforce, a coisa acaba não indo. Há alguns que, no decorrer, no caminhar, no andar das coisas, ele acaba reconhecendo isso. Mas tem uns que não, vão insistindo e vão matando as igrejas por onde passam, né? Vamos lá, para se batizar, é preciso passar pelo discipulado? É o ideal, né? Embora não seja um mandamento assim tal, mas é o ideal. O batismo, é bom que se diga, o batismo é para quem já é salvo, né? Quem tem convicção na sua salvação. O batismo não salva, isso é importante. O batismo é para quem já é salvo. Agora, hoje a gente sabe que o ideal, embora na Bíblia tudo ali no começo acontecesse de forma muito rápida, mas o próprio Filipe, você vê que ele tomou uma confissão de fé do eunuco. Ele simplesmente não mergulhou o eunuco assim, você crê? Vamos lá. Não, é lícito se crer. Aí o camarada confessou, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus e tal. Então, embora não tenha passado por um discipulado prolongado, né, com várias lições, mas ele apresentou uma confissão de fé, porque não é um simples mergulho. O batismo aplica-se para quem de fato já é salvo e para quem quer tornar pública a sua fé. Agora, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, o batismo não é para salvar. A pessoa já é salva, então ela se batiza. Né? Há casos excepcionais em que a pessoa não tem tempo de batizar-se e tal, e não é o batismo em si que vai salvar a pessoa. Estou dizendo isso por quê? Porque não precisa ter pressa. Que alguém poderá dizer, não, eu quero me batizar logo, e se eu morrer eu vou perder minha salvação, e se Jesus voltar eu vou perder minha salvação, eu quero me batizar. Não, calma, meu irmão, calma, tem aqui as lições. Ó. Não, 12 lições, vai demorar muito tempo, 13 lições, 3 meses, e se Jesus voltar, e se eu morrer, e o que vai acontecer comigo? Calma, meu irmão, calma, minha irmã, batismo não salva. Batismo é para quem já é salvo. Então você não precisa batizar. Se você batizar daqui um mês ou batizar daqui um ano, claro que um ano é exagero, mas se você batizar agora ou batizar daqui 2 meses depois do curso, não vai fazer diferença, você já está salvo. O não batizado está salvo. Agora, o que é estranho é a pessoa que é salva e não quer batizar. Alguma coisa está errada, porque a pessoa que é salva, ela quer ser batizada. Ela tem o desejo. Né? Você viu o eunuco. Tornar público, né? O eunuco queria se batizar. Aí Filipe falou, não, tudo bem. Aí ele diz, estou vendo água. Aí Filipe, tá bom, você quer ser batizado? Realmente, tem que ser agora, porque você vai para a sua terra. E eu também estou aqui fazendo trabalho, tem que ser agora. Vamos lá. É lícito, se crer de todo o coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. Desceram ambos a água, foi um batismo por imersão, né? Eu conversei com um aluno recente a respeito dessa questão. Um aluno fez a pergunta nesse sentido. Mas Sim. O eunuco foi batizado logo na sequência, os da casa de Cornélio Sim. também, não fizeram discipulado e tal. É importante que a gente... Pode falar. A pessoa tem que entender também que essas pessoas aí, muitas delas eram prosélitos. Eram já pessoas religiosas que conheciam a palavra. Elas só foram orientadas no caminho certo e elas já eram pessoas que serviam a Deus. Veja o caso de Cornélio. Cornélio jejuava, Cornélio dava esmola, era um homem santo, por assim dizer. Ele só não era salvo, mas ele já praticava boas obras, ele já era um homem religioso. Então, ele já praticava boas obras, só que ele não era salvo pela graça. Quando ele foi salvo, não precisava dar um treinamento para ele. Hoje em dia a coisa é diferente. Mas eu repito, a questão, o cerne dessa questão é o seguinte: batismo não salva.
E é importante você passar por um curso para você entender, porque o que acontece? No nosso caso, quando a pessoa é batizada, ela está apta para o trabalho do Senhor, em tese. Então ela vai ser um cooperador, ela vai, muitas vezes, se tiver talento musical, vai tocar, vai também reger, se tiver talento. A pessoa vai dar uma aula, muitas vezes pode até ser chamada para dar uma aula na escola dominical. Agora, como uma pessoa vai exercer isso se ela não tem treinamento algum? Então é importante a pessoa passar pelo discipulado. Né? O que acontecia no primeiro século é uma exceção, porque ali nós estamos falando de um contexto de pessoas lá no dia de Pentecostes, na própria casa de Cornélio. O próprio caso do eunuco, se você ler sobre o eunuco, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, era um camarada interessado, ele já era alguém que conhecia alguma coisa. E ali, claro, Filipe, ele só tinha aquela oportunidade para batizar o homem. Então, o homem queria ser batizado e ele foi batizado. Só que, repito, batismo não salva. Batismo é para quem já é salvo. A salvação é pela graça. A pessoa, uma vez salva, ela está apta para ser batizada. Só que não precisa ser batizada de imediato. Ela pode passar por um curso de discipulado, como as igrejas aplicam, que é o correto. Porque assim a pessoa, passando por esse curso, depois desce as águas, ela já está apta para atuar, para fazer o trabalho do Senhor, né? Seja o trabalho mais simples, mas é importante ela ter algum preparo, algum treinamento inicial, que é propiciado por esse curso de discipulado que as igrejas apresentam. É importante mencionar que existem diferenças, né, entre os discipulados de igreja para igreja, de denominação para denominação. Sim. Não tem como você dizer, são 3 passos, 5 passos, 10 passos, 13 passos, 20 passos. Nós mesmos temos o curso de discipulado no CETADEB, são 23 lições para serem aplicadas num período de 5 meses. Mas um aluno me questionou a respeito dessa situação e eu expliquei para ele também assim, no primeiro século, o indivíduo que se identificava como cristão, ele tinha que de fato ser um cristão, porque ele sabe, não é, uma vez que ele se identificava como cristão, que ele podia ser morto, não é? Hoje em dia não, hoje em dia o indivíduo se identifica como cristão, porque o ano que vem tem política, então ele quer se eleger, então ele se identifica como cristão, vai numa igreja, batiza, né? Como a rapaziada fala, paga de crente, porque daí ele vai querer seu voto, ele vai querer, entendeu como é? Então, hoje em dia, as pessoas se batizam, se apresentam de bonzinhos e, na verdade, não tem nada de crente. E a gente vê, a mídia mesmo de ontem e de hoje está mostrando um caso, não é? De uma mulher que virou homem e que virou mulher e que não sabe mais se é homem ou se é mulher, enfim, que se batizou numa igreja evangélica, ela com a sua esposa lá. Então veja como é que é o negócio. O discipulado serve também para que o pastor da igreja possa identificar frutos, porque assim como o pastor Cílio está dizendo, o batismo não salva, os frutos são os meios pelos quais nós vamos conhecer se a árvore de fato é boa ou não é? Então eu acho que no período do discipulado, seja ele de um período mais demorado, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu fiz discipulado de 9 meses para poder me batizar com aula todo sábado. Tá vendo? 9 meses com aula todo sábado para daí ser batizado. Então, existem nas igrejas, nesse sentido, diferenciação no discipulado que é aplicado. O fato é que nós entendemos que hoje em dia é muito necessário que se faça isso. Não é? Deixa eu aproveitar aqui. É isso aí, Guilherme. É essa igreja aí, dita inclusiva. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas vamos lá. Veja bem, nós temos apresentado para os irmãos, o nosso box de aplicação ministerial. O box ele consiste de 4 cursos, não é? 4 cursos. Esse primeiro aqui, deixa eu inverter a ordem, porque na verdade o primeiro foi esse aqui. O curso para formação de obreiros. Aqui em nossa igreja sede em Apucarana, nós estamos com uma turma de 170, já chegando a 180 alunos
que estão realizando o curso para a formação de obreiros. Pois é, um curso completo para a orientação daqueles que já estão no ministério, para fazer inclusive uma reciclagem, e também para aqueles que aspiram ao ministério. Além do curso de teologia, que é necessário para que o obreiro seja consagrado, não é? Também é aplicado o curso para a formação de obreiros. Aqui, além de instrução teológica, não é, ministerial, nós também temos todo um manual de cerimônias que, desde o batismo, não é, a apresentação de uma criança, batismo em águas, até a realização de casamento, culto fúnebre, inauguração de dependência da igreja, lançamento de pedra fundamental, tudo isso está contemplado aqui no curso de CFO. São 14 lições, um livro de 334 páginas, onde você tem acesso também às videoaulas gravadas pelo próprio pastor João Antônio, que é do Rio Grande do Sul, que foi quem escreveu esse módulo para o curso de formação de obreiros do CETADB. Esse é um deles. Depois nós lançamos o curso de capelania. Este é um material fornecido pelo pastor Douglas de Almeida Batista, que é o presidente do Conselho de Educação da CGADB, é o autor, o comentarista das lições da Escola Dominical do próximo trimestre, né, o primeiro trimestre de 2022, ele quem escreveu o módulo do curso de capelania. E aqui também você tem acesso às videoaulas, é um livro para ser feito em um mês. Nós temos irmãos que fazem em 3 semanas. É um livro com deixa eu pegar bem certinho aqui, 108 páginas e está distribuído em 6 lições. Curso para a formação de capelães. Depois, o pastor Cílios Ibordi fez conosco em 2018 para 2019, o curso para a formação de jovens pentecostais. Nós lançamos esse curso em outubro de 2019. É um material para treinamento, para capacitação da nossa juventude assembleiana, da nossa juventude pentecostal. E quem não é pentecostal e quem não é da Assembleia de Deus, certamente vai fazer muito bem, porque ele instrui o jovem no caminho que deve andar. Este é o cerne do livro que está distribuído. São 296 páginas, distribuídos aqui em 10 lições, para serem aplicados em 2 meses. Esse é o curso de CFJP. Curso para a formação de jovens pentecostais, onde nós falamos a respeito de relacionamentos interpessoais. Nós tratamos também com a nossa juventude aqui a respeito da questão da necessidade de formação para ter profissão, também da chamada ministerial e também das doutrinas pentecostais, das doutrinas fundamentais do pentecostalismo que é pregado e ensinado nas nossas Assembleias de Deus. Curso para a formação de jovens pentecostais. E este ano, no mês de fevereiro, nós lançamos este aqui, o curso de perguntas escatológicas, onde o pastor Cílios Ibordi, em um livro com 250 páginas, responde de forma didática e objetiva a 101 perguntas relacionadas ao tema da escatologia. Então, é apresentado toda a nossa doutrina escatológica respondida em forma de perguntas e respostas neste material. Estes 4 cursos, se você for adquirir separadamente, cada um deles, se você resolver adquirir separadamente, o total será de R$ 530. R$ 530 pelos 4 cursos, se você adquirir em separado. Nós, então, organizamos esse box, e esse box está sendo ofertado. Se você acessar o site a hora que acabar a live, você já vai conseguir adquirir os 4 cursos pelo valor de R$ 250. Já está disponível, o link já foi testado. Você já consegue, ao acessar o site cetadb.com.br, logo na tela inicial, vai perguntar se você é aluno e se você não é aluno. Se você já é aluno, você vai fornecer o código da sua matrícula, o seu nome e o seu contato de telefone e já vai para o pagamento. E se você ainda não é aluno, você vai preencher uma ficha com os seus dados, porque nós vamos precisar fazer o envio do material que vai para ti pelo correio ou pela transportadora. E também, ao final desses cursos, você recebe o certificado de conclusão, né? Cada um desses cursos tem o seu certificado, acrescentando que o curso de capelania ele também é acrescentado de uma credencial,
Você que realiza o curso de capelania através do CETADB, através do material elaborado pelo pastor Douglas Batista, ao final você vai receber o certificado e também a credencial de capelão, que vai te dar condições para que você preste serviço de assistência social em hospitais, presídios e escolas. Veja então que você estará bem habilitado. O fato é que está à disposição esse material, este valor promocional, porque a gente não trabalha com a ideia de Black Friday, não é? Nós trabalhamos com a ideia de que o crente precisa estar qualificado e por isso nós facilitamos. Então, esta facilidade desse desconto será até o dia 29 de novembro. Este valor de R$ 250 promocionais até o dia 29 de novembro. Então, acabando a live, você pode acessar o site cetadb.com.br e fazer a sua aquisição. Na bio do nosso perfil aqui do Instagram, tem também os nossos contatos de telefone, de WhatsApp, tem endereço do site, para que você possa pegar tudo ali. Enfim, é uma bênção, é uma oportunidade que os irmãos estão tendo de adquirir os 4 módulos, na verdade, pelo preço de 2. Não é? Se você observar bem, você vai pagar por 2 cursos e os outros 2 vão gratuitos. Amém? Pastor Amém. Ciro Zibord, vamos responder então mais umazinha e aí nós vamos encerrar. Fazer selagem barra progressiva, olha só como é que está isso aqui, ou química no cabelo, é pecado? Eu conheço pastor que pinta cabelo, pinta sobrancelha. Meu Deus. Não é o meu caso. Né? Não é o seu caso, nem o meu. Aí. Nem é o meu. Não é o nosso caso. É que eu ainda estou jovem, né? Eu não cheguei nem nos 50 ainda. O meu caso, quando eu brinco, o pessoal acha que eu tô... Aliás, quando eu falo, o pessoal acha que eu estou brincando, né? Mas outro dia eu vi a foto da sua mãe. Então. Eu vi, falei, vou conferir. Aí tem gente que fala, não, para mim você pinta, tal. Não. Aqui, ó. É a herança da mamãe. Olha só, é uma questão complexa, né? Que a gente precisa abordar todos os lados dessa questão, né? Começando pelo mais importante. O que é o mais importante? A salvação. A gente nota hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que estão abraçando o legalismo. Cuidado, cuidado. Não que nós estejamos estimulando alguém a ter uma vida relaxada, não é isso. A vida cristã é equilibrada. O cristianismo não é uma seita aí cheia de elementos cerimoniais e tal, como o pessoal pensa. O evangelho é simples. Paulo falou para nós não nos apartarmos da simplicidade do evangelho que é em Cristo. Isso aí surpreendeu os judeus, porque os judeus estavam acostumados, os fariseus especialmente, estavam acostumados com aqueles rituais e não sei o quê, aquela formalidade. E Paulo falou, não, olha só, a coisa é diferente. E o pessoal não entendeu. Os fariseus, que os cristãos, alguns cristãos eram judaizantes e tal. Então a gente tem que tomar cuidado primeiro com isso. A salvação, ela é pela graça. Pela graça. Salvação é pela graça. Nós não somos legalistas, mas aí vem o outro lado da moeda. Toda denominação, e nós falamos aqui especialmente para a Assembleia de Deus, né, que é o nosso público principal, claro que chegam irmãos e irmãs de outras igrejas, mas o nosso público majoritário são assembleanos, especialmente da missão, ou seja, cujos pastores são ligados à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Né? Então, toda denominação, todo ministério tem o seu perfil. E esse perfil, ele tem 3 aspectos, a gente tem falado aqui. Quais são esses 3 aspectos? Pela ordem de importância: teológico, eclesiástico e consuetudinário. Teológico é a Bíblia, é o que a Bíblia ensina, são as doutrinas bíblicas. Né? Quando a gente fala de teologia, nós estamos falando da teologia bíblica, o que a gente defende. A sistemática também, que agrupa as doutrinas bíblicas de uma maneira compendiada, sistematizada, mas doutrina. Né? Então,
o perfil é teológico, eclesiástico, porque cada denominação tem também o seu perfil eclesiástico, os títulos ministeriais, a organização, e a parte consuetudinária, que são os usos e costumes. Usos e costumes. Não adianta você querer mudar isso aí, porque é uma tradição, né? Não é que isso seja fundamental para a salvação, mas quem é contar a sua tradição está desobedecendo. E quem desobedece, se você continuar nessa prática, você pode vir a trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Então, obedeça. Se você pertence a uma determinada igreja, você tem que obedecer o perfil que aquela igreja tem. Teológico, eclesiástico, consuetudinário. A gente sempre fala aqui de declaração de fé. A gente sempre fala, porque a declaração de fé tem ali as nossas doutrinas. E a Assembleia de Deus tem a sua tradição também. Tem a sua tradição. A gente tem que respeitar a tradição, né? Agora, o corpo. Vamos falar agora do corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito. O templo do Espírito você tem que cuidar, em todos os sentidos. Cuidar da saúde desse corpo, né? Então você tem que ter cuidado com a sua alimentação. As pessoas se preocupam muito, às vezes, com estética. A estética tem a sua importância, mas muito mais importante que a estética é a saúde, de fato, do corpo, né? O seu coração, para funcionar bem, você tem que... Jesus falou que a gente não deve carregar o nosso coração dos cuidados dessa vida. Isso aí traz problema, né? A pessoa pensa que é só questão de alimentação, para a pessoa viver preocupada e tal. Não, Jesus falou, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Tudo isso aí você tem que observar. Jesus está dizendo para nós termos uma vida tranquila. A gente não pode viver assim com uma vida tal, que a gente sofre muito com o passado, que a gente não pode mudar mais, já passou, e a gente sofre com o futuro. A gente quer, claro, a gente trabalha no presente pensando no futuro, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Jesus mesmo falou, basta cada dia o seu mal. Você tem que matar um leão por dia, né? Outro ditado que existe. Agora, se você quiser já matar o leão que nem chegou o dia seguinte, você vai sofrer, né, à toa. Primeiro tem que, claro, coitado do leão. Isso é uma figuração de linguagem. Não vai matar o leão. Coitado, né? Eu já deixei um amarrado para amanhã, viu? Então já está amarrado, né? Mas a gente tem que procurar viver uma vida tranquila. Agora, pastor X, partindo dessa premissa de que o corpo é o templo do Espírito, a gente tem que cuidar do corpo, e a Bíblia não tem nada, agora vamos entrar aqui naquela questão dos princípios bíblicos que eu já citei. A Bíblia não tem nada diretamente que fale dessa questão de cabelo, essas coisas modernas aí, selagem progressiva, química, para alisar o cabelo. A Bíblia não fala nada disso, então a gente tem que se guiar por princípios. E o que tem na Bíblia de doutrina que a gente pode se apegar também para dar um bom conselho? É o que está lá em 1 Timóteo 2:9. Como eu poderia ler, por gentileza? Agora. Para a gente concluir, 1 Timóteo 2:9, ali está um princípio de equilíbrio para nós, né? Rapaz, não é que o Timóteo sumiu da minha Bíblia? 1 Timóteo 2:9? 2:9, Bora lá então. Diz assim, ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então o que a Bíblia está dizendo aí? A Bíblia está mostrando o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com a ostentação, com o exagero. Cuidar-se, claro, toda mulher, Deus fez a mulher assim, faz parte da personalidade da mulher, falando da mulher especialmente, ter essa vaidade, esse cuidado com a aparência, mais do que os homens. Se bem que hoje em dia os homens também estão tendo algum cuidado maior do que tinha antes, né? Mas as mulheres sempre tiveram esse cuidado, sempre aquela preocupação de arrumar o cabelo e combinar a roupa, o sapato com o vestido e tal, e ter uma boa aparência, cuidar da pele. Outro dia eu até brinquei aqui com a minha filha, no Dia dos Pais, né? Eu às vezes faço uns gracejos aí, né? Eu tenho senso de humor, mas às vezes as pessoas estranham. Mas eu brinco. A minha filha
usou aquela máscara, né? Aquela máscara lá para relaxar a pele, não sei o que é aquilo. Aí tinha uma sobrando, falou assim, deixa eu colocar em você também, pai. Colocou em mim, eu fiquei parecendo um camarada de um filme de terror aí. Eu até fiz uma... Mas o negócio é bom, né? A gente sente bem, tal, descansa a pele. Então, eu não vejo problema com isso, cuidar do cabelo e tratar do cabelo, estética, só não vai exagerar, né? O exagero, a ostentação, a pessoa quer ostentar, e também tomar cuidado com outro ponto que aí diz, que é a indecência, né? Porque tem que ter pudor e modéstia. Então, a mulher, veja que não é por acaso que a Bíblia fala para a mulher. O homem também não tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Mas por que a Bíblia fala da mulher? Paulo era machista. Não é isso, não. Isso é as feministas que estão dizendo hoje em dia. Dizendo que a mulher pode usar a roupa que ela quiser, que não sei o quê, porque tem uma cultura de estupro, não sei o quê. Coisa nenhuma. Não embarque nessa canoa furada, não. De achar que isso aí é um... Não, porque é uma cultura do estupro, é um fato social, como dizia Durkheim, porque isso aí é coercitivo e não sei o que lá, e a pessoa entra por esse caminho. Quem está fazendo faculdade aí de ciências sociais vai passar pela sociologia, vai aprender essas coisas. Cuidado, minha irmã, alto lá. Deus fez a mulher diferente do homem. A mulher é diferente do homem, a mulher não é igual ao homem. O homem, ele é muito mais atraído pelo que ele vê do que a mulher. A mulher também pode ser, mas o homem é muito mais. A mulher já é mais subjetiva, a mulher ela ouve e ela sente o cheiro das coisas e tal, ela percebe essas coisas. O homem ele é mais, ele vê e desperta o interesse pela visão. Então, se você usa um decote, o homem, por mais santo que ele seja, o olho vai, se ele vigiar, o olho acompanha. Entendeu? Não, meu filho, isso é carnalidade. Bom, o camarada pode ser santo, mas se ele está numa congregação onde as mulheres se vestem assim, ele vai se sentir tentado. A roupa transparente, a roupa que marca o corpo, seminua, né? E de repente, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Exatamente. Nós somos. Não adianta a pessoa dizer que é Superman. Não existe, né? Interessante que o Superman, né? Aproveitando aqui o parênteses, né? O Superman que foi. As pessoas não sabem que os criadores do Superman se inspiraram até na história de Jesus, né? Então veja como eu estou querendo distorcer tudo aí. Não vou nem entrar nisso aqui, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Dependendo do que falar, pode até suspender a nossa live, suspender a conta, porque aqueles que checam aí as coisas, infelizmente, são todos do outro lado, né? Com certeza. São tudo a serviço do lado daquilo que não presta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala também. Então, veja, a questão é essa, você tem que ter pudor e modéstia. Pode se cuidar, pode se apresentar bonita, porque a mulher também tem esse detalhe. Às vezes alguém pensa que a mulher ela fica bonita para se mostrar para os homens. Não, a mulher também ela gosta de se apresentar para as próprias mulheres. As mulheres se sentem bem se vestindo. Veja, a mulher tem ojeriza de colocar uma roupa que a outra está usando igual. Os homens, se tiver com o mesmo terno, até brincam, estamos com a roupa igual, vamos tirar uma foto. Vamos fazer uma dupla, vamos cantar. Vamos fazer uma dupla. A mulher, olha, tá com a roupa igual a minha, meu Deus, se eu soubesse, tinha colocado outra roupa e tal, e cuida do cabelo. É da natureza da mulher. Agora, tem que ter equilíbrio, né? Com pudor e modéstia. É isso. Essa é a regra bíblica. Agora, cuidar do cabelo, se preocupar com isso, sinceramente, pastor, eu não vejo. Estou falando de maneira geral, porque isso aí a gente nem entra em muitos detalhes, porque a nossa igreja também, quando a gente entra nessa parte consuetudinária, ela varia dependendo da região. Tem região que tem determinadas coisas que são aceitas com naturalidade, tem outras que já não são aceitas. Então, a gente não pode empregar uma coisa geral, vai ser assim. Imagina, aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade quente, é praia e tal. A tendência, a gente sabe que indo mais para o sul, as pessoas vão ficando mais sisudas, mais sérias e tal. Não estou criticando, estou falando que é
É o padrão. Você vai para a Europa também, é a mesma coisa. Quando eu preguei pela primeira vez, desculpa eu me estender aqui, quando eu preguei a primeira vez numa igreja portuguesa, eu fiquei surpreso, porque era uma igreja pentecostal, e eu não sou assim aqueles pregadores que pula, mas seus, às vezes eu dou lugar, eu me animo um pouco e tal, e falo de uma maneira mais incisiva e tal. E eu percebi que eu falava, e o pessoal não reagia. Meu Deus, será que eu estou numa igreja pentecostal mesmo? O povo não reage e tal. Será que aqui é a Assembleia de Deus mesmo? Mas aí que eu fui entender, quando eu terminei a pregação, aí o pastor falou, irmãos, agora nós vamos louvar a Deus pela palavra. Aí quando ele falou isso, o povo começou a glorificar, falar em língua, e os irmãos choravam e tal. É o costume deles, eles não se manifestam durante a pregação, eles prestam atenção, eles reagem, claro, mas no fim, depois que termina a pregação, eles dão lugar e tal, e aí realmente eu me senti numa igreja pentecostal, depois da pregação, né? Então, é questão cultural, a gente tem que respeitar também. Com certeza. Desculpa Deixa aí, eu fazer... acho que eu... Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou fazer duas considerações aqui. O nosso companheiro pastor Rogério dos Santos, lá de Cabo de Santo Agostinho, ele teve uma dificuldadezinha, mas conseguiu entrar na live, né? Agradece você por aquela mensagenzinha que encaminhou. Deus abençoe, pastor Rogério. Deus abençoe. Também, eu quero mencionar aqui o pastor Josivaldo. Né? Isso, o pastor Josivaldo, que é lá de Parnaíba, no Piauí. Fizemos uma live juntos, né? Deus abençoe, também está com a gente. Pastor Evandro, o Douglas. O Douglas chegou agora, rapaz. Olha aí que bênção. Maravilha. O nosso irmão André Cavalcante, também lá de João Pessoa, está sempre conosco aí. Pronto, sempre com a gente. Deus abençoe vocês todos. Para a gente é uma satisfação. Obviamente que eu não vou dar conta aqui de mencionar o nome de todo mundo, não é? Mas o Senhor continue abençoando a vida de vocês todos. Nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Vai ficar aqui assim, ó. O vinho que Jesus bebia era suco de uva ou era vinho mesmo? Essa é boa. Quero ver. O que dizer dos irmãos que mascam fumo? O sangue de Jesus tem poder. Qual é a função na igreja de um cooperador? O que devemos falar sobre maquiagem? Olha aí. Uso de joias, está correto? Vai ser benção. A próxima live de aula número 89 vai ser uma benção. Nós vamos orar a Deus encerrando a nossa live de hoje. E eu tenho dois pedidos de oração. O pastor José, na verdade o pastor João Batista, muito conhecido no Tocantins como João Manchinha, pastor Manchinha, porque ele tinha uma mecha de cabelo branco assim, todo o resto preto. O Senhor o recolheu, ele estava acometido de Covid e ontem, não é? O Senhor o recolheu. Nós lamentamos, ele era pastor de uma grande igreja em Palmas e vice-presidente de uma das convenções lá do estado do Tocantins. Nós vamos orar pela família. Também eu recebi hoje um pedido de oração e nós vamos orar. Deixa eu só pegar o nome do pastor, porque foi a esposa que mandou. E nós vamos, então, orarmos também aqui. Deixa eu ver. Pronto. Nós vamos orar pelo pastor Dácio Dias, que é de Juazeiro, na Bahia. Nós temos núcleo do CETADV também lá com ele. Ele foi hospitalizado, está numa situação bastante grave, segundo a esposa dele, também devido à Covid. Nós vamos orar, então, pela restauração da saúde do pastor Dácio, pelo conforto da família do pastor João Batista, o pastor João Manchinha, lá de Palmas. Não é? Meu pastor, as suas considerações finais para que a gente possa, então, orar e estar encerrando as nossas transmissões hoje, né? Amém, pastor. Não só agradecer aí pela oportunidade e vamos aí continuar orando, né, pelos nossos irmãos aí que ainda estão enfrentando essas dificuldades, pelos familiares, para Jesus confortar, né, consolar. Com certeza. E maravilha. Muito grato. Deus abençoe, pastor Edson. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos seguindo, então. Vamos orar, pedir que o Senhor abençoe e conforte em nome de Jesus. Amado Pai, nós te bendizemos e te damos graça
pela vida do pastor Dácio, que em Juazeiro, na Bahia, precisa de uma intervenção do Senhor na sua saúde. Deus. Levanta o teu filho, Visita, cura, Senhor. restaura, repreende o mal e dê a ele, Senhor, saúde completa, saúde plena, Sim, meu Pai. seja restabelecido para a glória do teu nome. Também a família do pastor João Batista, em Palmas, conforta os teus filhos, estende a tua poderosa e potente mão nesse momento de luto, nesse momento de separação, que o Senhor entre com providência, consolando a vida da esposa, dos filhos que ficam, da igreja do Senhor ali em Taquaralto. Estende a tua poderosa mão, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, Deus abençoe. Então, voltamos para a nossa aula de número 89, quarta-feira que vem. E os irmãos que desejarem, no sábado, a partir das 18 horas, a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a lição de número 6, Paulo, o plantador de igrejas, a partir das 18 horas, na nossa página EBD Apucarana, no Facebook e também no nosso canal CETADIB no YouTube. Vai ser bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado aí pela participação de cada um. Pastor Ciro, aquele abraço, saudação aí para a família, não é? Deus abençoe grandemente. Igualmente, pastor Eco. Amém. A paz do Senhor. Amém.